Olá, uma boa tarde para você. Semana começando aqui na TV Cultura Brasília. Hoje, dia 6 de outubro. Confira agora os nossos destaques. Pesquisa revela que 1 em cada 6 crianças de até 6 anos já foi vítima de racismo no Brasil. Equipes da Vigilância Sanitária realizam auditorias em distribuidoras de bebidas do Distrito Federal. Hoje é dia de conferir as atualizações do mundo esportivo com Brenner Vasconcelos. Essas e outras notícias você confere agora, porque o TVC1 está no ar. Uma pesquisa recente trouxe um dado preocupante. Trouxe um dado preocupante sobre racismo que atinge crianças na primeira infância. O levantamento revela onde esses episódios acontecem com mais frequência e os impactos que podem causar. 1 em cada 6 crianças de até 6 anos de idade no Brasil já teria sido vítima de racismo, segundo os responsáveis por elas. É o que mostra uma pesquisa Datafolha. O levantamento ouviu mais de 2.000 pessoas em abril deste ano, entre cuidadores e responsáveis por crianças na primeira infância. Entre os relatos, mais da metade das situações de discriminação, cerca de 54%, teria ocorrido dentro de creches ou pré-escolas. Outros 42% dos casos foram registrados em espaços públicos, como ruas, praças e parques. Os episódios também são mais relatados entre responsáveis pretos e pardos, com 19% afirmando ter visto ou vivido situações de racismo contra as crianças, contra 10% entre os brancos. A pesquisa indica ainda que a percepção do problema varia de acordo com a escolaridade. Entre os que têm ensino superior, 74% acreditam que o racismo é comum, mesmo entre os mais novos. Entre pessoas com ensino fundamental, esse número cai para 53%. Especialistas alertam que a exposição ao racismo na primeira infância tem impacto direto no desenvolvimento cognitivo e emocional. Isso porque até 90% da formação do cérebro acontece nesse período, fase fundamental para a construção da autoestima e da identidade. A pesquisa reforça ainda a importância da aplicação da lei que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas. O estudo aponta que o combate ao racismo na primeira infância depende de uma rede de proteção que inclui famílias, escolas e o poder público. Esses números revelam a necessidade de atenção desde cedo e mostram que o enfrentamento ao racismo passa por toda a sociedade, um desafio que exige o compromisso contínuo de famílias, escolas e instituições. E no Distrito Federal, a rede de acolhimento às mulheres em situação de violência tem se expandido e alcançado cada vez mais regiões, oferecendo novas formas de apoio. Confira como esse trabalho tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Diversas histórias de superação refletem o fortalecimento da rede de atendimento no Distrito Federal. Em apenas 2 anos, a Secretaria da Mulher ampliou de 14 para 31 o número de unidades de acolhimento espalhadas por todas as regiões administrativas. As unidades oferecem escuta qualificada, orientação jurídica, apoio psicossocial e encaminhamentos para a rede de proteção. A Casa da Mulher Brasileira e a Casa do Abrigo permanecem como referência de assistência, enquanto os novos centros, núcleos especializados e unidades móveis reforçam a capilaridade dos serviços. Nos 6 primeiros meses deste ano, foram registrados 24.983 atendimentos psicossociais em todas as unidades, com 11.226 mulheres acolhidas, conforme dados do Observatório de Violência contra a Mulher e Feminicídio. A ampliação da rede foi possível graças ao aumento do orçamento da Secretaria da Mulher, que cresceu 743% entre 2020 e 2024. Em 2020, pouco mais de 10 milhões de reais foram aplicados. No ano passado, o valor empenhado chegou a mais de 86 milhões de reais. A rede também vem atuando fortemente na reeducação de homens autores de violência. Por meio de encontros com grupos reflexivos, o atendimento busca romper cada vez mais padrões de comportamento e prevenir incidência. E se você ou alguém que você conhece está passando por uma situação de violência, denuncie imediatamente por meio do 190 para a Polícia Militar ou no 180 diretamente para a Central de Atendimento à Mulher.
E na madrugada de hoje, um veículo bateu em um trailer de lanches na avenida principal em Samambaia Sul, deixando ferido um funcionário que se queimou com óleo quente e teve algumas escoriações. O Corpo de Bombeiros Militar do DF foi acionado para o atendimento. A vítima foi atendida no local e, após os primeiros cuidados, foi transportada para o Hospital Regional de Ceilândia. A Polícia Civil confirmou que o condutor do veículo abandonou o local após o acidente, mas já foi identificado. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. E agora a gente confere outros destaques aqui da capital federal nesta segunda-feira. O rapper Hungria teve alta médica e deixou o hospital da F-Star no fim da tarde de ontem, após passar 4 dias internado por suposta intoxicação por metanol. O artista apresentou excelente evolução clínica e deverá seguir com os cuidados em casa. Em uma rede social, ele agradeceu por mais uma oportunidade de celebrar a vida. O resultado dos exames deve ser divulgado no decorrer da semana. Brasília teve 30,8% de abstenção, a menor do país, na aplicação do concurso nacional unificado para mais de 100 mil inscritos na capital. A aplicação foi considerada tranquila e a organização do certame foi elogiada. O candidato sofreu uma parada cardiorrespiratória e precisou ser levado ao hospital de base. Após atendimento do Corpo de Bombeiros, ele voltou a apresentar sinais vitais e foi encaminhado de helicóptero ao hospital de base do DF. O governador Ibanez Rocha inaugurou a primeira etapa das obras de modernização da infraestrutura hídrica no núcleo rural Rio Preto, em Planaltina. Durante a cerimônia, o chefe do executivo assinou a ordem de serviço para início da construção do sistema de esgotamento sanitário no setor Estância. Foram construídos canais de irrigação e instalados 60 tanques lonados que vão beneficiar 300 famílias da região, considerado o coração da agricultura irrigada do Distrito Federal. A chegada de 40 novos ônibus da aviação Piracicabana no final da semana vai ampliar a frota na capital, somando 80 novos ônibus incorporados nesse ano. 25 veículos aumentam a frota e 15 substituem os coletivos antigos em Planaltina, Sobradinho e na região do Plano Piloto. O governador Ibanez Rocha destacou que Brasília possui hoje a frota mais nova do país. De acordo com a Secretaria de Transporte e Mobilidade, a meta do GDF é renovar 3 mil ônibus até o fim de 2025. No próximo bloco, equipes da Vigilância Sanitária realizam auditorias em distribuidoras de bebidas do Distrito Federal. Mas antes de seguir para o intervalo, a gente confere o clima dessa segunda-feira, que no Distrito Federal registrou a mínima de 19 graus, hoje a máxima vai a 32, umidade continua ainda menos de 30%, com 28, como aparece aqui na tela. Voltamos já.
Equipes de fiscalização intensificaram as ações em distribuidoras de bebidas do Distrito Federal e os resultados mais recentes vêm chamando bastante atenção. Na madrugada de sábado para domingo, equipes da Vigilância Sanitária do Distrito Federal realizaram auditorias em distribuidoras de bebidas de Sobradinho e Sobradinho 2. 49 estabelecimentos foram fiscalizados, 7 foram autuados e 508 litros de bebidas foram apreendidas. A ação do órgão da Secretaria de Saúde mobilizou também a Polícia Militar e a Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística. A operação integrada com outros órgãos busca certificar a segurança e a qualidade do produto, analisando ingredientes, rótulos e conformidade com normas regulatórias e certificações. O objetivo é identificar irregularidades e garantir que o consumidor receba cada vez mais um produto seguro e confiável. Ações de vigilância do tipo são recorrentes no DF, mesmo antes dos primeiros casos de intoxicação por metanol serem registrados no Brasil. Somente em 2025, a Secretaria de Saúde participou de 1.342 fiscalizações, que resultaram em 161 autuações e na apreensão de mais de 800 litros de produtos clandestinos em todo o Distrito Federal. As ações vão seguir um cronograma intensificado nos próximos dias, alcançando diversas regiões administrativas como Ceilândia, Vicente Pires, Sobradinho, São Sebastião, Planaltina e Santa Maria. E essas ações de fiscalização vão continuar em outras regiões do DF, reforçando cada vez mais o trabalho de prevenção e a segurança para os consumidores. Uma medida provisória que pode injetar bilhões de reais nos cofres públicos ainda esse ano vem enfrentando resistência no Congresso e corre o risco de perder a validade já nos próximos dias. A medida provisória 1303 de 2025, que pode render mais de 10 bilhões de reais aos cofres públicos no próximo ano, enfrenta risco de perder validade nesta quarta-feira. A votação, já adiada 3 vezes, está marcada para a próxima terça. A MP foi apresentada pelo governo federal como alternativa ao aumento do IOF e busca ampliar a arrecadação para equilibrar as contas públicas. Mas ainda não há consenso entre deputados e senadores para aprovar o texto, relatado pelo deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. O parlamentar tenta costurar um acordo de última hora após recuar de um dos pontos mais polêmicos da proposta, que trata sobre a tributação sobre investimentos em letras de crédito do agronegócio e do setor imobiliário, que seguirão isentas de imposto de renda. Entre as medidas mantidas estão o aumento da taxação sobre as casas de apostas, que deve subir de 12% para 18% do faturamento, e a elevação do imposto de renda retido na fonte sobre os juros de capital próprio de 15% para 20% a partir de 2026. O texto também propõe limitar o uso de créditos tributários de PIS e COFINS e criar um novo piso de contribuição sobre o lucro para fintechs, que passariam a pagar 15%. A equipe econômica estima que, se aprovada, a medida vai gerar mais de 10 bilhões de reais em 2025 e mais de 18 bilhões em 2026. Recursos que, segundo técnicos do governo, são essenciais para manter programas sociais e evitar um rombo nas contas públicas. No entanto, partidos de oposição afirmam que a MP representa um aumento generalizado de impostos e que o texto deve caducar. Já o relator tenta convencer líderes partidários a garantir quórum mínimo para a votação. Economistas avaliam que, sem a aprovação, o governo terá mais dificuldade para cumprir a meta fiscal de déficit zero neste ano. A previsão atual é de um resultado negativo de 30 bilhões de reais, valor próximo ao limite da meta. Agora resta saber se os parlamentares vão conseguir chegar a um acordo a tempo ou se a proposta vai acabar ficando pelo caminho, trazendo novos desafios para a equipe econômica. E agora a gente faz um giro pelo Brasil para conferir os destaques nacionais desta segunda-feira. De acordo com o novo balanço do Ministério da Saúde, divulgado na noite de ontem, o número de notificações no país de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica subiu para 225. São 16 casos confirmados e 209 em investigação. Bahia e Espírito Santo tiveram suas notificações descartadas e o estado do Ceará notificou seu primeiro caso suspeito. A maior parte dos casos é no estado de São Paulo, com 14
12 confirmações e 178 suspeitas sob investigação. Na noite do último sábado, foi confirmada a segunda morte em decorrência de intoxicação no estado. A Anvisa acionou ao menos 10 agências internacionais para trazer ao Brasil o medicamento Fomepizol, referência para o tratamento de intoxicação por metanol. O antídoto não tem registro no país e, como alternativa, o Brasil usa o etanol intravenoso. O Ministério da Saúde trabalha para agilizar a compra emergencial de ampolas. A Polícia Civil de São Paulo apura se os casos têm como origem garrafas higienizadas com a substância. Segundo apurado, garrafas de marcas originais eram reaproveitadas de forma irregular em esquemas de falsificação. Mais de 1.000 garrafas já foram recolhidas. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou que o deputado Kiko Seleguin, do PT de São Paulo, será o relator do projeto que torna a falsificação de bebidas e alimentos um crime hediondo. O texto teve a urgência aprovada e, com isso, será votado diretamente pelo plenário. A ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, informou que quase 60% dos candidatos participaram da primeira fase de provas da edição 2025 do Concurso Unificado Nacional, o chamado Enem dos Concursos. A abstenção foi de pouco mais de 42%, índice menor do que o registrado no ano passado. Mais de 760 mil pessoas se inscreveram para participar do maior concurso público do país. Os gabaritos preliminares da primeira fase de provas devem ser divulgados nesta segunda-feira. As listas de classificação estão previstas para 20 de fevereiro de 2026. No próximo bloco tem Brenner Vasconcelos trazendo todas as atualizações do mundo esportivo, tudo que rolou esse fim de semana. Mas antes de seguir para o intervalo, a gente dá uma olhada no trânsito desta segunda, como está lá fora, e vocês veem via EPTG, próximo ao CIA, cruzamento com a Épia. Voltamos já.
Uma boa tarde para você, boa tarde para você que está nos acompanhando, porque o Esporte e Cultura tá na área. Hoje tem bastante coisa aí pra gente estar falando. Vamos começar aqui mandando um abraço para os nossos queridos amigos aí do Fest Açaí, lá da 305 Norte. Aí um salve pro Fest Açaí, o melhor açaí da cidade. Nilânia vai lá todo dia. Aí, Nilânia, tu tá me devendo um açaí, eu vou cobrar da próxima. O melhor da cidade, não esquece de passar lá, viu? E vamos começar aqui falando de Campeonato Brasileiro. Mais uma rodada que movimentou aí o final de semana dos torcedores, viu? Vamos colocar aqui na tela agora também os resultados, como ficou na verdade, né? O nosso G4, o nosso Z4 também. Tivemos alterações importantes, jogos importantes também. O Palmeiras assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro, hein? Desde o início do campeonato vinha Flamengo e Cruzeiro ali brigando ponto a ponto pela liderança do Brasileirão, e aí tivemos essa alteração agora com o crescimento do Palmeiras. A gente acompanhou de perto aqui no Esporte Cultura. Eu falei diversas vezes que o Abel Ferreira vinha fazendo um grandíssimo trabalho à frente do Palmeiras, né? Sofreu fortes críticas, né? Ano passado não ganhou nenhum título relevante. Esse ano veio com a pressão ainda maior. É óbvio que times como Flamengo, Palmeiras, né, que tem realmente esse elenco recheado de craques, né, um investimento milionário, é óbvio que a pressão vai ser gigante. Não foi diferente com o Palmeiras, que não ganhou um título de relevância no ano passado, inclusive, se eu não me engano, o único ano que o Abel Ferreira passou em branco, então a pressão veio ainda maior, né? Houve rumores que ele sairia do ano passado, que ele tinha cansado de algumas críticas, mas acabou ficando, renovando com o Palmeiras, e nesse ano também chegou ali a oscilar bastante na primeira parte do campeonato, na primeira parte da temporada, na verdade, porque na Libertadores também teve uma oscilação, né? Alguns jogadores que não vinham desempenhando bem, e agora, no segundo turno, o time de Abel Ferreira cresceu demais no campeonato, né? O Palmeiras realmente na mão do Abel Ferreira é uma coisa absurda. Eu já tinha falado aqui que normalmente no segundo turno o Abel Ferreira dá esse gás ali pro time, e não foi diferente nessa temporada. O Palmeiras mudou de postura completamente nesse segundo turno, né? Jogadores que não vinham desempenhando tão bem, como o Vitor Roque, começaram a realmente fazer muitos gols. O Vitor Roque vem sendo decisivo, mais uma vez foi, né? Junto com o Flaco Lopes, é uma dupla absurda de ataque, ao meu ver, vem sendo a melhor dupla de ataque desse Campeonato Brasileiro. Inclusive o Palmeiras, né, dentro do futebol brasileiro, é o time que apresenta o melhor futebol dentro de campo, né? E isso é uma visão minha, claro que muitas pessoas, muitos torcedores, né, vão ter visões diferentes, mas eu acho que essa dupla do Palmeiras, né, realmente vem dando muito trabalho. O time do Palmeiras como um todo, né, realmente deu essa liga e vem jogando muita bola, principalmente nesse segundo turno de Campeonato Brasileiro, e vem bem demais também na Libertadores, e agora conseguiu mais uma grande vitória, né, o clássico contra o São Paulo, né, e conseguiu uma virada absurda. O São Paulo, que fase vive o São Paulo, realmente eu acho que é um time com um elenco muito bom, né, tem muito bons jogadores, né, ali. O Hernan Crespo, que também acho que é um bom técnico, já treinou o São Paulo em outras oportunidades e foi bem, né. O Hernan Crespo de fato conseguiu fazer com que alguns jogadores que não estavam desempenhando tão bem começassem a jogar, né, que é o caso do Luciano, que é o camisa 10, que a torcida tem uma relação de amor e ódio, né? A torcida ama o Luciano, mas pega demais no pé dele, e tá certo, é o camisa 10, tem que cobrar mesmo, ele tem que mostrar resultado dentro de campo, e até que mostrou realmente no último jogo. O São Paulo começou bem melhor, o Palmeiras começou disperso, até estranhei, né? Acabou levando 2 gols ali de forma boba, ao meu ver, né? Mas no segundo tempo o time do Palmeiras cresceu demais e precisou de apenas 20 minutos para virar a partida e levar os 3 pontos para casa. Então, rodada perfeita para o Palmeiras, né? Já que o Flamengo empatou e também, né, o Flamengo perdeu para o Bahia, e o nosso terceiro colocado, o Cruzeiro, empatou também, né? Então, um gol do Gabigol ali no finalzinho. Ia ser a rodada perfeita para o Palmeiras, porque iam perdendo Flamengo e também o Cruzeiro, mas o Cruzeiro conseguiu um empate ali com o Gabigol já na segunda parte do jogo, e o Flamengo acabou perdendo, né, tirando aquela estatística horrorosa do Rogério Ceni, né, à frente do Bahia, na verdade à frente de todos os times que ele comandou. O Rogério Ceni tinha 16 jogos contra o Flamengo e 16 derrotas.
Então, consegue aí, pela primeira vez em sua carreira como treinador, o Rogério Ceni consegue uma vitória para cima do Flamengo. O Flamengo acabou dando mole, uma expulsão do Danilo, ao meu ver, boba, né, com apenas 13 minutos de jogo. E aí depois o Wallace Yan conseguiu mais uma expulsão mais boba ainda, né, um garoto muito novo que já bastante polêmico também, já causou muitas polêmicas. Dessa vez entrou em campo e em 10 minutos, né, foi expulso, levou um amarelo, uma falta desnecessária e depois, né, deu praticamente um soco ali no adversário e levou o cartão vermelho. Felipe Luiz, né, deixou duras críticas ao jovem, principalmente ali pós-jogo na coletiva, e pelo que eu conheço do Felipe Luiz, é capaz do Wallace Yan diminuir bastante as oportunidades dele dentro de campo, né? É um garoto que joga muita bola, joga muito bem, acho que é muito promissor, garoto pra gente ficar de olho, inclusive pro futebol brasileiro como um todo, mas realmente ele tem um pavio muito curto, é um cara de personalidade, de polêmica, né? Há algum tempo já não vinha jogando tão bem, né? Jogou bem no Mundial de Clubes e depois de lá não apresentou um grande nível de futebol, apenas brigas e polêmicas, e mais uma vez entrou naturalmente para tentar trazer um resultado positivo para o Flamengo, que já estava perdendo a partida, e acabou expulso e piorando ainda mais a situação do time rubro-negro, que ficou com 2 a menos dentro de campo. Então Felipe Luiz com certeza vai ter uma conversa séria, se é que já não teve, né, com o Wallace Yan, e acho que o garoto, né, tem sérios problemas, provavelmente vai diminuir bastante a participação dele dentro de campo. O Botafogo se mantendo na 4ª colocação, e aí o nosso Z4, Vitória, Fortaleza, Juventude, Sport, só mudou realmente de posição Fortaleza e Juventude subiu, já que ganhou, né, no confronto direto, ganhou do Juventude por 2 a 1 e conseguiu aí subir uma posição. E agora vamos falar de seleção brasileira, porque tá chegando mais uma data FIFA, né? Eu sei que torcedores aí normalmente ficam tristes. Eu gosto muito de acompanhar a seleção brasileira, mas sinto muita falta dos campeonatos nacionais. Mas estão vindo aí 2 confrontos importantes, né, para a seleção brasileira: Coreia do Sul e Japão. E aí, ó, Flamengo a seleção brasileira joga na próxima sexta-feira já, 8 horas da manhã, e o outro jogo na terça-feira, 7h30 da manhã. Isso porque os jogos vão ser lá do outro lado do mundo, né? Contra a Coreia do Sul vai ser lá em Seul e contra o Japão vai ser em Tóquio. Então, 2 confrontos, ao meu ver, que são testes fracos para a seleção brasileira. Eu queria alguma seleção europeia mais forte, né? Que pudesse realmente, a gente pudesse ver a seleção brasileira, né, contra normalmente adversários que eliminam a gente da Copa do Mundo, né, para poder justamente, né, a gente ter uma perspectiva de como esse time vai lidar com um europeu de alto nível, né? Mas de fato, acho que são 2 jogos também que agregam, né, realmente para o time, para a seleção brasileira, pode agregar confiança, né? 2 grandes vitórias aí, a seleção pode encaixar ainda mais, pode vir com mais confiança, né? Portanto, eu acredito com certeza que o Brasil tem obrigação de vencer essas 2 seleções. São seleções que têm alguns jogadores de destaque, né? A Coreia do Sul tem um Son que joga muita bola, né, um craque de bola, mas de fato não tem como comparar o elenco, né? A seleção brasileira é recheada de craques, de grandes jogadores que atuam principalmente no cenário europeu, e portanto eu acho que a seleção deve ir muito focada para esses jogos, justamente para manter. Acho que agora o grande objetivo do Ancelotti é conseguir realmente dar liga para essa equipe, para esse time, né? Principalmente ir ali concretizando os 11 titulares que ele já vem trabalhando já para a Copa do Mundo, né? Agora a gente teve a volta do Vinícius Júnior e do Rodrigo. Tô curioso para ver como os 2 vão se comportar durante esses jogos também, né? O Vinícius Júnior e o Rodrigo são 2 grandes craques do Real Madrid, né? O Vinícius Júnior é o melhor do mundo, mas há algum tempo, já há muitos anos, na verdade, a gente vem vendo que os 2 não se encontraram na seleção brasileira, né? Então, talvez agora com o Ancelotti no comando, né, já que é um treinador que potencializou o futebol dos 2 lá no Real Madrid, talvez consiga potencializar, né, o estilo de jogo dos 2 na seleção brasileira, que estão devendo muito na seleção, inclusive, né? Então, fico na torcida para que a seleção possa fazer 2 bons jogos, né, para pegar confiança, para realmente pegar entrosamento. Acredito que a partir de agora vamos ver cada vez menos testes na seleção brasileira, cada vez menos novidades, né? Inclusive, muita gente tem o tema Neymar, né, ainda como pauta. O Ancelotti deu uma entrevista muito importante onde ele pontuou justamente que o Neymar não precisa ser
testado, né? Ele já conhece o futebol do Neymar, acompanhou toda a trajetória do Neymar, não só na seleção brasileira, mas no futebol europeu. Portanto, ele disse que o Neymar é o tipo de jogador que não precisa ser testado, né? Então, ele espera que o Neymar esteja fisicamente bem, o que pra gente já é uma preocupação, porque há muitos anos a gente não vê o Neymar fisicamente bem, né? Agora machucou novamente, vai ficar de 3 a 4 semanas fora, né? Então já desfalcando o Santos já perdeu alguns jogos sem o Neymar, né? Então a situação realmente complicada para o Neymar, mas de fato o Ancelotti tirou essa dúvida que permeava na cabeça de muitos jornalistas, né, de muitos torcedores, né, realmente brasileiros, que era se o Neymar iria ou não, mas de fato o Ancelotti quer ter o Neymar no grupo, né, para a Copa do Mundo, e ele dá até o último dia, né, ele disse isso em entrevista que vai dar até o último dia ali perto da Copa do Mundo, até a última convocação, para o Neymar estar bem, apto fisicamente. Ele pontua, tem que estar bem fisicamente, não é jogando, né? O Neymar tem que estar ali no seu ápice físico para ele poder ter a confiança de contar com um craque brasileiro na Copa do Mundo, em mais uma Copa do Mundo, e com certeza seria a última chance do Neymar para ser hexa, né, e poder ajudar a seleção brasileira. Então eu fico na torcida. Os 2 próximos jogos, se eu não me engano, são em novembro e são aparentemente 2 seleções africanas, tá? Eu prefiro enfrentar as seleções africanas, né, que são mais fortes, né? A gente tem diversas seleções que podem dar muito trabalho para a seleção brasileira, então realmente um teste melhor aí em novembro para a seleção, beleza? O Esporte Cultura fica por aqui, a gente volta na próxima quinta-feira com muito mais atualizações, informações, inclusive desses jogos aí da seleção para vocês, e amanhã o TVC1 volta com Rafael Almeida, 12h45. Até lá!